Quero lhes falar essa manhã sobre a última e maior revelação de Deus. A última e maior revelação de Deus aos homens. Partimos de Hebreus capítulo 1. Se você esteve aqui na quinta-feira, já está com Hebreus marcado. Amém? Não deveria, né, irmão? Preste atenção na sapiência da afirmação. Se você está com Hebreus marcado de quinta para cá, significa que lá foi sexta, sábado e domingo e ficou marcado no Hebreus. Quer dizer que você não leu de quinta para cá. Aí eu te peguei, hein? Que situação. Mas você diz assim, não, é porque eu fiz uma imersão em Hebreus de quinta para cá. Eu li Hebreus 10 vezes para absorver o conhecimento, não é isso? Deus está vendo. Hebreus capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, e com toda a convicção do nosso coração, nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, perfeita, inerrante e atual. E agora rogamos que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine os nossos olhos, para acessarmos verdades capazes de nos confrontar, mas também de nos confortar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Num país quase majoritariamente evangélico, todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa no nosso raio mais próximo, quer seja de família, quer seja de vizinhos, de conhecidos ou de colegas de trabalho. Todos nós conhecemos aqui pelo menos uma pessoa que vive correndo atrás de revelações, que empenha a sua fé naquilo que um terceiro, naquilo que um profeta, naquilo que um pastor, naquilo que uma pessoa dita de oração tem para prever sobre o futuro. Num país majoritariamente evangélico, ou quase que majoritariamente como nós, crescem as pessoas que correm atrás em filas volumétricas, esperando uma revelação pronta, esperando uma previsão de futuro, esperando se você deve ou não fazer, deve ou não avançar. E por que existem as pessoas que fazem revelações por encomenda? Porque existem as pessoas que esperam revelações por encomenda. Se você vai aos vídeos, ou pelo menos aquelas coisas que viralizam nas redes sociais, a gente para revelar o número do seu CPF, a gente para revelar o que vai acontecer com você amanhã, a gente para conceder espécies de passes gospels para o seu futuro e para as decisões que você precisa tomar. As pessoas estão atrás de uma espiritualidade bem envelopada
que prevê o seu futuro e que com facilidade dirá se você deve ou não fazer isso ou aquilo. É verdade, portanto, que no evangelicalismo brasileiro, a palavra revelação entrou em algum desgaste por conta desses episódios. A palavra revelação entrou numa espécie de desgaste por conta dessas previsões, por conta desses fatos que algumas pessoas julgam como verdadeiros, de que Deus deu a algumas pessoas capacidade premonitória de ver o seu futuro, de estabelecer qualquer tipo de relação com o divino que seja alheia à palavra de Deus. Mas hoje eu quero lhes dizer, à luz da Escritura Sagrada, o que é uma revelação. O que é uma revelação à luz da nossa fé, à luz daquilo que nós acreditamos por meio da palavra de Deus. Bem, você sabe que Deus, completamente outro, completamente diferente de nós, completamente inacessível em alguns aspectos do seu tamanho e da sua estrutura, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas, se revela ao homem. Não precisava, não teria porquê, mas resolveu, dentro da sua soberania, falar conosco, se revelar a nós, ser compreensível a nós. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se estar aqui conosco é a sua primeira, segunda, terceira ou 10ª experiência religiosa, o fato é que tudo o que você sabe sobre Deus, que todas as coisas que sobre Deus passam na sua mente, que às vezes que você imagina Deus tocando em você, Deus falando com você, é porque Ele permitiu ser revelado aos homens. Deus se revelou a nós. Portanto, sim, nós cremos na revelação divina e cremos num Deus que se revelou a nós. Agora, ao longo da história, a revelação de Deus a nós é aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Deus foi se revelando de diversas maneiras às suas criaturas ou aos seus filhos. Primeiro, devemos falar sobre a revelação natural. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através do firmamento. Os cientistas já chegaram à conclusão de que existem mais estrelas do firmamento, 10 vezes mais estrelas no firmamento do que grãos na areia de todas as praias desse mundo. Ele é grande, Ele é poderoso. E contemplar a imensidão da obra criada é saber que Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós pela beleza e o encanto dos mares, pelo firmamento, pelas estrelas, pelos astros, pelo nascimento de um bebê, pela forma tão linda como Deus vai soprando no útero o dom da vida, o crescimento. O Deus que nos viu substância informe. A revelação natural é Deus permitindo que os homens o conheçam e que testifiquem da sua existência a partir de tudo que nós contemplamos por aí. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Bem, segunda revelação de Deus aos homens ao longo da história é aquilo que os manuais de teologia chamam de lei moral. Lei moral. Uma espécie de revelação moral que está presente dentro de cada um de nós. Deus se revela a nós porque todo ser humano carrega dentro de si uma noção de certo e errado. Aquilo que nós aprendemos a chamar de consciência. Todos nós carregamos dentro de nós a noção do que é certo e a noção do que é errado. Isso independe de valores religiosos, isso independe de você ser ou não ser um crente. Todo ser humano tem dentro de si as noções da ética, dos valores e da moralidade. É o que, repito,
os manuais teológicos vão chamar de lei moral. O fato de que Deus se revela a nós, porque dentro de cada um de nós existem princípios que ninguém nos ensinou, que não foram necessariamente passados a nós pelos nossos pais, mas que estão aqui dentro, como parte da revelação de Deus na sua obra criada. É evidente que desde Gênesis capítulo 3, a tendência desse ser humano, a tendência de todos nós é para a maldade. A nossa inclinação é para o que não presta. Mas o mesmo Deus que do alto de sua soberania permitiu o episódio da queda, colocou em nós senso de justiça, senso de moralidade. Então Deus se revela pela natureza, contemplando a imensidão eu percebo que há alguém acima de mim e além de mim, e Deus se revela pela sua lei moral, intrínseca, ontológica, dentro, imanente em cada ser humano. Bem, terceiro aspecto, nós precisamos falar sobre a revelação especial de Deus. Qual é a revelação especial de Deus? Se Deus se revela aos homens de forma natural, se Deus se revela aos homens de forma moral, Deus também se revela aos homens de forma especial. E a revelação especial de Deus aos homens é aquilo que nós chamamos de Bíblia, a palavra eterna, que inspirada pelo Espírito Santo, pelas suas dezenas de autores, Deus conduziu o fio dessa meada e trouxe para nós uma palavra, com capa inicial e capa final. Ninguém acrescenta um tio, ninguém tira um tio, ninguém acrescenta uma letra, ninguém exclui uma letra, ninguém acresce uma palavra, ninguém elimina uma palavra. A Bíblia é a revelação especial de Deus aos homens. Se você quer ouvir Deus, leia as Escrituras Sagradas. Se você quer saber o direcionamento de Deus para a sua vida, tenha acesso às Escrituras Sagradas, porque a palavra testifica do Pai, a palavra é a revelação especial de Deus aos seus filhos. Talvez, por conta da negligência do povo com a palavra, talvez por uma espécie de preguiça no relacionamento com a palavra, essas pessoas que entregam palavras prontas estejam tão em alta. Porque é mais fácil você ter um personal guru para ir dizendo para você se você faz isso ou se você faz aquilo, do que entender os princípios da Escritura Sagrada. Portanto, lendo as Escrituras Sagradas, você está tendo acesso à revelação especial de Deus aos homens. Através da palavra de Deus, que o próprio Salmo 19 aponta. Se você pegar o Salmo 19, que eu quero recomendar a sua leitura hoje após o almoço, uma espécie de sobremesa, você pode dividir o Salmo 19 em duas partes. A primeira, a revelação natural de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. E a segunda, a revelação especial de Deus, uma ode, uma felicidade, uma alegria, escritos maravilhosos que o salmista diz sobre a palavra de Deus. Portanto, se você quer uma revelação boa de Deus para você, tem acesso às Escrituras Sagradas. Bem, mas chegamos então à última e maior revelação de Deus. Ele que se manifesta através da natureza, Ele que se manifesta através da lei moral presente no interior humano, Ele que se manifestou através da sua palavra, Ele trouxe um último recado à humanidade. Ele trouxe uma última mensagem. Por que não dizer, Deus trouxe a sua última e a sua maior revelação. Porque quando você olha para a natureza, você percebe que há um Deus, mas você não vê esse Deus. A natureza testifica a existência de alguém acima de nós e antes de nós. Mas a natureza não é esse Deus. Quando você observa o seu interior e o conjunto de crenças que estão aí na sua consciência, há, claro para nós,
translúcido para nós que há um caminho de retidão a seguir, que há um caminho de bondade a seguir, que há um caminho de justiça a seguir. Mas esse caminho de bondade, de justiça e de retidão não são o próprio Deus. É uma vereda, é um caminho. Quando você olha a palavra de Deus, essa revelação preciosa, a Bíblia, inerrante, infalível, nossa única regra de fé e de prática, mais atual do que o jornal de amanhã, palavra de Deus, fonte inesgotável de sabedoria, de princípios. Elas testificam de Deus, mas elas não são Deus. Nós amamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós aprendemos da Bíblia, mas nós não adoramos a Bíblia, porque a Bíblia não é Deus. A Bíblia testifica, a Bíblia revela, a Bíblia aponta, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é o Deus da palavra. Por isso, o autor aos Hebreus nos revela a expressão máxima daquilo que Deus quis fazer-se conhecido dele mesmo a cada um de nós. E a última e maior revelação de Deus tem um nome. O nome é Jesus. Repare comigo o verso 1 de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pausa. Portanto, Deus sempre falou aos homens. Deus nunca se esquivou de um contato com a sua obra criada. Deus não deixou de revelar-se às pessoas. Deus falou, diz o texto, muitas vezes, não foram poucas, não foram raras, não foram diminutas, não foram ocasionais, muitas vezes. E nessas muitas vezes que Deus veio falando com a humanidade, Ele o fez de muitas maneiras. Muitas vezes, de muitas maneiras. Se revelou pela natureza, repito, pela lei moral, repito, pela sua palavra. Aos pais pelos profetas. Mas, versículo 2, nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Vamos repetir essa expressão juntos. Nos falou pelo Filho. Mais uma vez, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, quando a Bíblia Sagrada nos informa que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, é porque desde sempre ele estava lá. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz que o sangue de Jesus é conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos. Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos e manifesto nos últimos dias por amor de vós. Antes da criação, o Filho já estava lá. A semente da mulher, aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Todas as coisas, em todos os tempos da humanidade, foram feitas através do Filho. Até aqui, para ser fiel a uma expressão do Novo Testamento, na plenitude dos tempos, aprove a Deus fazer com que o seu Filho virasse carne, gente, palpável, mensurável, com métricas, com conduta observável. Vem para um ventre de uma mulher virgem, concebido, portanto, não por obra da carne, mas por obra do Espírito. É por isso que aquilo que Jesus é por natureza,
nós só conseguimos ser pela graça. Por natureza, ninguém aqui é filho de Deus. Ninguém foi gerado pelo toque do Espírito no ventre de outrem. Nós somos pela graça o que Jesus é por natureza. Repare que filho, no versículo 2, está escrito com letra maiúscula. Porque também a mesma palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, mas nós não somos o Filho de Deus. O Filho de Deus se fez carne, viveu entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Viveu o seu ministério, nasceu em Belém, se refugiou no Egito, viveu a sua infância em Nazaré, iniciou o seu ministério fazendo de Cafarnaum o ponto central do seu ministério, encerrou a sua vida com a sua morte e a sua ressurreição em Jerusalém. Uma região que, se você for pegar o raio de toda ela, é menor do que o nosso estado. Filho de Deus. Talvez tenha feito, segundo os registros da Escritura, 2 viagens para fora da sua região. E aquele homem comportava dentro de si a divindade. Agora eu preciso de toda a sua atenção, porque a partir desse momento, qualquer um que quisesse ver Deus, só precisava direcionar os seus olhos para Jesus. Porque olhando para Jesus, nós tomaríamos a compreensão de quem é Deus. Por isso, havendo Deus, outrora, falado de muitas maneiras, muitas vezes, aos pais pelos profetas, nos últimos dias, Ele nos falou pelo seu Filho. Jesus é a última e a maior revelação de Deus aos homens. Eu quero lhes afirmar nessa manhã algumas coisas. Primeira delas, se você conhecer Jesus, você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Se você conhecer e nutrir um relacionamento com Jesus, Ele é suficiente. Você não precisará de revelações sobre encomenda, você não precisará de profetas particulares, você jamais precisará terceirizar a sua fé para uma campanha de igreja, terceirizar a sua fé para uma igreja, para um pastor, para um líder religioso. Você jamais vai precisar de outra coisa que não seja Jesus. Jesus é suficiente. Segundo, e para nós motivo de condenação. Se você não ouvir o Filho, o Pai não tem mais nada para te dizer. Se você não ouvir o Filho, o Pai não tem mais nada para te dizer. O Filho é a última e a maior revelação de Deus. E disse Jesus, eu e o Pai somos um. E disse Jesus, quem vê a mim, vê ao Pai. E disse Jesus, antes de Abraão eu sou. Mas como assim? O senhor não tem nem 50 anos, disseram os fariseus, e está falando de nosso pai Abraão? Pois saibam de uma coisa, antes de Abraão, eu sou. Se você não ouviu o Filho, o Pai não tem mais nada para te dizer. Por isso, terceiro, que a nossa fé, ela não é fundamentada num conjunto de discursos. A nossa fé não é fundamentada em meros argumentos humanos. A nossa fé não é fundamentada num expediente religioso, seja ele qual for. A nossa fé é fundamentada numa pessoa divina que tem nome. O nome é Jesus. E disse Jesus,
Eu sou a porta das ovelhas, João 10. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é salvação, Jesus é libertação e Jesus é provisão. Pelo que nós nos reunimos aqui? Em nome de quem nós tomamos lugar à mesa? Jesus. E nada além de Jesus. Somente Jesus. Somente Cristo. Somente Cristo. Diz mais o texto sagrado, observe comigo o versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Jesus não é parecido com Deus. Jesus não é análogo a Deus. Jesus não é gêmeo de Deus. Jesus é o próprio Deus. A exata expressão do seu ser. É como se Deus dissesse para nós: vocês querem me conhecer de verdade? Olhem para o meu filho. Olhem para a postura do meu filho. Olhem para o legado do meu filho. Olhe as poucas mais de 3 décadas que ele andou no meio de vocês, os registros que dele a Escritura testificam, e olhando para Jesus, vocês vão me ver, porque Jesus é a minha revelação maior, e é a minha revelação completa, e é a minha última revelação. Eu não tenho mais nada para dizer para vocês, além de aí está o meu filho, o Salvador, a ele ouvi. Mas sua Bíblia ainda está aberta, verso 3. Ele não apenas é a expressão exata do seu ser, como sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O verbo é criador, ele estava com Deus no princípio, ele estava com Deus quando a Trindade Santa disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas ele não é apenas criador, ele também é sustentador. Jesus estava com o Pai na criação. Jesus é um com o Pai. O Filho e o Pai são um. Mas ele não apenas teve ato criativo, ele tem ato sustentador. Bem, isso é mais importante do que você pode imaginar. Porque durante muitos anos, uma das correntes que mais fizeram oposição àquilo que nós cremos são os chamados deístas. Os deístas acreditam em Deus. Eles não são aquilo que comumente nós chamamos de ateus ou de agnósticos. Os deístas creem em Deus. Mas a visão que eles têm de Deus e que propagou-se ao longo da história é um Deus espécie de relojoeiro, que criou um relógio, deu corda e deixou o mundo, no popular, se virando. Então Deus está aqui, de fato Ele é o Criador, de fato Ele fez todas as coisas, mas depois de criar, Ele não interfere mais na obra criada. Nós não somos deístas, nós não cremos nisso. Nós cremos que Ele é Criador e cremos que Ele é sustentador. A humanidade não dá conta de autogerir-se. A humanidade não dá conta de sustentar a si mesma. O Verbo criou e o Verbo sustenta. A palavra encarnada, o Logos de Deus, o próprio Deus, Ele cria e Ele sustenta. Sustentando todas as coisas, verso 3, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, isto é, a obra redentora, o sacrifício definitivo, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, por fim, nós entendemos a lógica da carta aos Hebreus. A sua autoria é desconhecida. Qualquer hipótese não passará de hipótese.
Mas a razão pela qual este livro foi escrito é muito importante. Porque se Mateus, Marcos, Lucas e João testificam para nós o ministério terreno de Jesus, a sua concepção, o seu nascimento, a sua educação, a sua adolescência, o seu ministério, o livro de Hebreus testifica para nós o ministério divino de Jesus. E por que este livro foi escrito? Primeiro, esse livro foi escrito para o povo da terra onde Deus escolheu para ministrar a sua glória em primeiro lugar, os hebreus. E os hebreus conheceram o evangelho e muitos hebreus se converteram. Mas depois de uma meia dúzia de perseguições, muitos hebreus quiseram voltar ao judaísmo. Muitos hebreus quiseram voltar à religião de antes, quiseram voltar para a velha aliança. Por isso o autor aos hebreus, ou a autora, seja lá quem for, preconiza uma carta inteira para testificar quem é Jesus com um recado: vocês não devem voltar para a velha aliança. Vocês não devem voltar aos costumes do judaísmo. Por mais que hoje virou moda, líderes evangélicos andando de quipá, com berrante, com tzitzit, vocês não devem voltar a isso. Porque a velha aliança passou. Permaneçam firmes. E agora, o livro de Hebreus, ele é estruturado para, em todos os seus capítulos, estabelecer a supremacia de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés e a Arão, Cristo é superior à lei. Cristo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E o que isso tem a ver conosco? Eu concluo no verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que isso significa para nós? Que depois da última e maior revelação de Deus, ninguém nesse auditório, nem quem está atrás do púlpito, nem quem está à frente dele, você que nos acompanha em casa, ninguém aqui tem o direito de dar um passo atrás na nova aliança que Cristo estabeleceu no seu sangue. Olha para mim em nome de Jesus. Você não precisa de substitutos para acessar a Deus. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, e entre você e Deus só existe Jesus. E a boa notícia é que Jesus e Deus são um só. Então entre você e Deus não precisa de intermediário. Não precisa de talão de cheque, não precisa dar dinheiro, não precisa de pastor, não precisa de bispo, não precisa de apóstolo, não precisa de secretário-geral do Altíssimo, assistente premium da Trindade. Entre você e Deus, acesso livre e desembaraçado pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Segundo, entre você e Deus, você jamais precisará terceirizar sua fé para ninguém. Você não precisa de ninguém para prever o seu futuro. Você não precisa de ninguém para no meio do culto chegar num canto do seu ouvido e dizer que Deus está dizendo algo em seu nome. Você não precisa. Você não precisa de ninguém para trazer previsões para o seu casamento, para trazer previsões para os seus filhos. Porque Cristo é a revelação máxima de Deus. Terceiro, se você entende a supremacia de Cristo, você jamais será amedrontado pelas forças das trevas. Você não vai ter medo de trabalho, de não sei o quê. Você não vai ter medo de que fizeram isso para mim, colocaram o meu nome na boca do sapo. Você não vai ter medo
das hostes espirituais da maldade. Elas existem, elas estão aí, elas sobressaltam aos nossos olhos. Enquanto nós estamos aqui reunidos celebrando a Jesus, há quem celebre a Moloque, há quem celebre a Satanás, há quem celebre os prazeres da carne. Tem gente mal intencionada nesse mundo, não duvide disso. Não duvide da capacidade destrutiva das trevas, de corromper, de introduzir falsos ensinos. Não duvide, mas tenha convicção de uma coisa: a supremacia de Cristo é sobre o céu, é sobre a terra, é sobre o inferno. Estando com o Filho, você está protegido. Estando com o Filho, você não precisa temer mais nada, porque você tem o Filho. Quem tem o Filho não tem medo do inferno. Quem tem o Filho não tem medo da morte. Quem tem o Filho não tem medo de Satanás. Quarto, se você entende a supremacia de Cristo e que Ele é a última e maior revelação de Deus, você para de ficar correndo atrás de profetas. Parou. Porque eu fiquei sabendo que na terça à tarde tem uma campanha forte de oração e não sei aonde. Não, porque na quinta à noite tem a terapia de não sei o quê, que não sei o quem, que vai botar um avental e vai trazer o seu amor de volta. Coitado. Não de você, do seu amor, porque eu vou te contar. Você para de correr atrás dessas coisas. Porque onde o Filho está presente, há a manifestação do favor do Pai. Na igreja ultra super barulhenta e no lugar que mais parece uma geladeira, onde o Filho está presente, há operações do Pai. Nós só precisamos do Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem esperança. Quem tem o Filho tem a eternidade. Quem tem o Filho não fica correndo atrás de sandices. Quem tem o Filho tem senso comunitário. Quem tem o Filho sabe que não é a placa que nos rege, que não é a qualidade das pessoas que nos cercam que nos rege, que não é o que nós pensamos sobre as pessoas que nos lideram que nos rege. Quem rege a nossa vida é o Filho. O nosso destino está nas mãos do Filho. Quinto e último. Se você crê na supremacia de Cristo, se você crê que Cristo é a última e maior revelação de Deus, você sabe que não existe nada mais precioso que Deus possa te dar. O mais precioso, Ele já te deu. Todo o mais é regalo, é presente. É bônus. Ter uma vida confortável, bônus. Ser curado de uma doença, bônus. Ter equilíbrio familiar, bônus. Conseguir conquistar uma casa, bônus. Ter dinheiro para pagar o aluguel direitinho, bônus. Ter uma boa refeição em família, bônus. Tudo é bônus, tudo é acréscimo, tudo é presente. Tudo é adendo, tudo é a mais. Porque o mais precioso bem que Deus tem para te dar, Ele já te deu. É o Filho. Se você não se satisfizer com o Filho, não há nada que Deus possa te dar que vá completar a sua existência. Um dos problemas da nossa fé, e concluo chamando a sua atenção, é que nós estamos muito acostumados com frase de efeito. Nós gostamos de frase de efeito. Nós gostamos da retórica dos pregadores. Nós gostamos das frases prontas, dos cultos enlatados, das performances pessoais. Hoje nós pagamos bilhete para entrar em culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não caia nas frases de efeito do mundo gospel. O pessoal enche estádios dizendo: o melhor de Deus está por vir. Está errado. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus,
o nosso Salvador. Não há nada que Deus possa te enviar que seja melhor do que Jesus. Somente Cristo e somente Cristo. Não há nada além de Cristo que possa satisfazer a sua vida. Você pode morar na melhor casa, ter o melhor carro, o melhor currículo, os melhores diplomas na parede, ser a pessoa mais celebrada na vida, ter inteligência, ter saúde. E se você não tem o filho, você é miserável, pobre, cego e nu. Mas se você tem o filho, você pode não ter casa, você pode não ter carro. Se você tem o filho, você pode estar sem saúde. Você tem tudo. Porque quem tem o filho, tem tudo. A última e maior revelação de Deus aos homens tem nome. O nome é Jesus. Porque Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Essa igreja é de Jesus, esse culto é para Jesus. Se você está aqui é por causa de Jesus, e nós vamos nos assentar à mesa de Jesus, com Jesus, para Jesus e por Jesus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Cristo, Ele em nós, é esperança da glória. Se você não ouvir Jesus, Deus não tem mais nada para te dizer. Mas se você ouvir Jesus, você terá recebido a última e maior revelação de Deus. Não precisa correr atrás de revelação. A revelação de Deus correu até nós. Foi pendurado num madeiro indigno. Foi traspassado no seu lado, cuspido no seu rosto, esbofeteado na sua cara, sem cometer um crime. Mas ao terceiro dia, Deus interrompeu a celebração da morte, a festa de Satanás e seus demônios, porque ao terceiro dia, ele sai vitorioso daquela tumba maldita. Ele sai vitorioso do sepulcro. E a diferença de tantos que ressuscitaram na história, ele sai dali para nunca mais morrer de novo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Por isso eu quero convidar você, meu irmão amado, a celebrar Jesus nessa manhã. Essa igreja é de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus é o dono do culto. Jesus é o destinatário único da glória. E agora, nós temos o privilégio de iniciarmos o mês de março, a mesa com Jesus. Ele na cabeceira. Nós, os seus convidados, celebrando o seu sacrifício. Amém. Pai de amor e de imensa bondade, confirma a tua palavra no coração da tua igreja. Eis que precisamos de ti. E que agora, fazendo um autoexame, possamos avaliar-nos para tomar do pão e do cálice e celebrar a nova aliança que nós temos em ti. Como diz a tua palavra, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse, todos os anjos de Deus o adorem. E assim como os anjos o adoram nessa hora, nós, os teus filhos, finitos, carnais e regenerados, também adoraremos Jesus. Estamos aqui por Cristo, dele, por ele e para ele.
são todas as coisas.